Fala, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem vos fala é evangelista Fernando Oliveira. É com grande alegria, com imenso prazer que nós estamos hoje retornando com o nosso ICPC Podcast. Junto comigo tá o meu irmão evangelista Diego. Glória a Deus, que Deus venha nos abençoar de uma forma poderosa, gloriosa. Irmão, estou feliz, porque faz tempo, né? Sim, Já estavam 2 cobrando a meses. gente já. O pessoal tá Já. cobrando. E aí, Rodrigão? Também conosco o nosso irmão evangelista Rodrigo, Aleluia. Antônio Rodrigo. Graça e paz, povo de Deus. Um prazer novamente da gente retornar. A pedido de muitos, voltamos. Amém. E hoje será uma benção, assim como os demais. Com certeza. E hoje é uma noite muito especial, um dia muito especial. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí vai ser muito edificado. Já aproveita, compartilha, manda no grupo de WhatsApp, manda no grupo da família, para que mais pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. E hoje, irmão, nós estamos recebendo um homem. Que homem? Um homem de Deus que nasceu dentro da igreja. Pensa no menino abençoado. Mas ele escolheu viver pela fé em obediência ao propósito que Deus confiou na vida dele. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra. Essa entrevista vai ser muito marcante. E só para você entender, aos 15 anos, ele entendeu que o chamado era maior que os seus próprios sonhos e decidiu dedicar a sua vida à pregação do evangelho. Isso tudo com 15 anos, tá? Com o tempo, amadureceu no ministério e em obediência foi conduzido por Deus além das fronteiras para cumprir aquilo que lhe foi confiado. Um pastor que carrega não apenas o título de pastor, mas o peso do chamado. Com muita alegria, hoje nós recebemos ele que atravessou o oceano, meu Deus do céu, para estar aqui conosco, o nosso amigo e irmão Pedro Reis. Seja bem-vindo, varão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Graças e paz a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Que alegria de estar aqui com vocês. Já estava acompanhando um pouquinho já desde quando vocês começaram. E tem sido edificante para muitas vidas. E creio que o nosso papo vai ser bem legal, bem bacana. Tá compartilhando nosso podcast na Europa? Tô compartilhando. Eita, glória! Eu falo famoso, hein? Eu falo pro pessoal que tá lá na Angola, na Europa, no Haiti. No Haiti. É benção, meus irmãos. A galera do Salam Aleikum. Do Salam Aleikum. Irmãos, ó, só lembrando você, fica aí conosco, assiste a entrevista completa, mas já vai compartilhando, tá bom? Adiciona lá as nossas redes sociais, ICPC sede _SP é o nosso Instagram. Lá você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, no nosso podcast. Você tem todos os conteúdos, todas as informações. O nosso canal do YouTube, tá? A gente tem 2 canais do YouTube da igreja, que é o ICPC sede SP, para você assistir todos os cultos, vídeos, mensagens. E o nosso ICPC Podcast, onde você acompanha todos os detalhes do nosso canal. Temos também no Facebook ICPC Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Se você ainda não segue, vai seguindo lá para que você fique por dentro de todos os conteúdos. Amém? Amém. Vamos Glória a começar então Deus. entrevistando esse grande homem de Deus? Glória a Deus. Quando você falou assim, ele nasceu dentro da igreja, eu fiquei pensando aqui, ó, caramba, mano, a mãe dele teve o parto dentro da igreja. Profética, hein? Já foi direto pro púlpito. Meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, irmãos, em nome de Jesus. Vou fazer a primeira pergunta pra ele. Vamos. Diegão, Vamos. vai, solta a braba. Aí. É eu? Vai. Eu, beleza. Vai lá, mano. Pedrão. Nasceu dentro da igreja? Dentro da igreja. Pedro, nós sabemos que a sua caminhada com Cristo sempre foi dentro da igreja, né, da obra de Deus. O Senhor sempre foi envolvidaço aí com a questão ministeriais devido à sua família, né? Mas queremos fazer uma pergunta meio que pessoal. E essa pergunta eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de muitos jovens, vai falar com muitas pessoas, até mesmo comigo. Em que momento
Deus deixou. Mas em que momento que Deus deixou de ser apenas uma realidade ensinada e se tornou uma experiência pessoal e inegociável na sua vida? É engraçado porque realmente, né, a gente fala que nasceu dentro da igreja, mas não de fato nasceu dentro da igreja, né? Não sei se Nasceu, ele estaria- nasceu lá no hospital. Mas eu sempre brinco que quando eu nasci eu não chorei, eu dei glória. Porque são 26 anos que eu tenho pra glória de Deus e são 26 anos que eu tô na presença de Deus. São Glória a 26 Deus. anos ininterruptos que eu nunca desviei, nunca deixei de estar na presença de Deus, independente de várias situações, mas a gente está na presença de Deus. Se eu vim desse berço evangélico, né, que a gente que está na igreja costuma dizer, usa essa nomenclatura de berço evangélico. Meus pais pastores, né, meu pai, minha mãe já com ministério há mais de 30 anos em Belo Horizonte, enfim. E sempre aprendi tudo com eles. Só que chega um momento que você precisa começar a vivenciar a sua própria experiência com Deus, né? E as minhas primeiras experiências com Deus foi quando eu tinha aproximadamente 12 anos, que Deus começou a se revelar para mim, eu comecei a entender um pouco do que era ministério, do que era igreja. Mas a que mais me marcou mesmo foi quando eu tinha aproximadamente 19 anos. Foi quando eu estava dentro de uma incógnita da minha vida entre o futebol e seguir a carreira cristã, enfim, com Cristo, né? Eu já sabia do chamado que Deus tinha na minha vida, eu comecei a pregar com 15 anos, mas eu tinha aquela chama pelo futebol, um sonho que eu comecei desde os 7 anos, quando a gente veio para São Paulo, meu pai correu comigo para tudo quanto é lugar, deu dinheiro para empresário sumiu. Meu Deus. E era um sonho do meu pai, né? Meu pai queria ser jogador de futebol, ele não conseguiu, aí ele me teve, e ele queria que eu fosse jogador de futebol, então ele lutou comigo pra cima e pra baixo, mas ele sempre me falava algo: tenha um plano B, Sim. tem um plano B. E eu nunca sabia de fato que era um plano B, porque pra mim era o plano A, ser jogador de futebol, Vai e ser. já era, e Aham. vai ser, e não tem mais o que fazer, vambora. Só que quando foi chegando assim 17, 18 anos, eu comecei a ver que precisava dar um rumo pra minha vida. Eu não tinha conseguido nenhum clube pra poder ficar na época. E com 19 anos eu lembro muito forte assim a voz de Deus nitidamente falando comigo que não era pra eu seguir no futebol. Então entre eu tive que fazer uma escolha entre o meu desejo pessoal e de fato viver aquilo que Deus tinha pra minha vida, pra minha história. E isso doeu demais quando eu Sim. escolhi, Acredito. porque assim, a gente pegar foi mais de 12 anos tentando algo, Um ser sonho, algo, né? Um sonho. um sonho, um Um objetivo, e aí não é Sim. só o seu, é da sua É, da família, família, né? era da minha Há uma irmã. expectativa de todos, né? Totalmente, totalmente. Sim. Meus parentes de Belo Horizonte sempre ligavam. Eu lembro quando meu avô era vivo, meu avô perguntava: e aí, como é que tá? E tal, não sei o quê. Meu avô também ajudava. E aí eu falei, cara, agora é o momento de seguir. Deus falou com muita clareza pra mim. E eu achava que pra ir pra Europa eu precisava ser jogador de futebol. Eu achava que só vou conseguir pisar pra fora do Brasil se eu for jogador de futebol. Sim. Mas do mesmo tempo, da mesma forma que doeu, foi a mesma forma que também trouxe conforto, né? Porque os planos de Deus, se você Sim, segue claro. os planos de Deus, ele te traz conforto. Então foi quando eu realmente vivi uma experiência com Deus de entender a voz dele e não ser aquilo que os meus pais viveram e seguiram, mas Sim. aquilo que eu ia seguir dali em diante. Você vivendo, Pedrão, essa experiência, essa experiência agora atualmente com Deus, pregando aí o mundo todo, você vê como uma chamada inegociável? Inegociável. Inegociável. Inegociável pelo fato que quando você começa a ver como as pessoas estão fora da sua nação, no sentido de estão perdidas, sofrendo de depressão, ansiedade. E hoje eu encaro cada ministração que eu sou convidado para, eu encaro muito mais do que uma agenda. Para mim não é uma agenda. Para mim é um compromisso verdadeiro de você levar algo que pode transformar a vida daquelas Sim, pessoas. claro. Então hoje para mim é totalmente negociável pelo fato que eu sei que aquilo que sai daquilo que Deus depositou na minha vida para a vida dessas pessoas tem poder para mudar a vida delas, Sim. para a glória de Deus. Então para mim é totalmente negociável. E E a minha mente mudou um pouco também Sim. sobre isso. Mas a gente que acompanha um pouco mais de perto a sua história, a gente consegue identificar com clareza que essa questão do inegociável não foi só porque foi para fora do Brasil, Uhum, mas desde sempre, né? Uhum. Sempre foi algo muito levado com seriedade, Sim. né? Mas você vê que, tipo, parando para observar,
Foi que nem ele falou, né? O sonho dele sempre foi ser jogador de futebol, sim. né? Então, por mais que às vezes os irmãos não interpretar errado, não é que Deus era o plano B dele, né? Deus sempre foi o centro Sim. da vida do Pedro, Cresceu com... cresceu, é, né? Só que ele queria ter uma carreira. sim. Quem não quer, né? Quem, Quem não não quer? quer, Quem irmão, não é. quer ter uma carreira, né? Atira a primeira É. pedra. Até então Sim. que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus falou para ele que quem cuidava da vida dele, da finança dele, sempre foi Deus, né? Até mesmo tudo que o Pedro vai entrar para trabalhar, Deus tira ele. Ia falar até sobre isso. A gente vai deixar para você falar isso depois, para Maravilha. frente? Vamos pode deixar chegar. falar para frente? Show. Vai lá, Rodrigão. Pedrão, como foi descobrir o chamado para ser pastor itinerante e saindo da zona de conforto, de estar ao lado do seu pai, da sua família e até da possibilidade de pastorear uma igreja local? Como é que você lidou com isso? Pedrão? Só uma correção. Na verdade, o senhor pastoreou uma igreja local, né? Pastoreei. Só pra... Pastoreei. E Você aí? daí conhece a minha vida, esse cara. Tá. Eu pastoreei por cerca de 3 anos, aproximadamente. Foi uma experiência muito legal, muito bacana. Na verdade, já exerci um trabalho dentro da igreja, mesmo com meu pai. E tudo que eu aprendi foi com meu pai, foi com a minha mãe. E a gente já exercia um trabalho ali juntamente com eles. E depois a gente ficou pastoreando ali a igreja. Foi uma benção o período que ficamos ali pastoreando. Mas você começa a entender que são planos de Deus, são projetos de Sim. Deus. E assim, que eu sempre falo, eu não sou itinerante, eu estou itinerante. Sim. Né? Porque o chamado pastoral, independente da forma que ele seja, ele de alguma forma você cuida de pessoas. Sim. Então, mesmo como itinerante, eu cuido de pessoas, cuido de vidas. Mas eu sei que é um período, né? Não vai ser para sempre. Até porque também tenho muito claro dos projetos que Deus tem na minha vida. Então, em algum momento, novamente irei retornar para cuidar de ovelhas como um pastor local. Mas eu estou como pastor itinerante. E, assim, quando eu fui pastor local, cara, sempre foi muito bom, foi muito legal, foi muito bacana. Foram experiências incríveis, assim, que você tem. E sem dar saudade de você estar ali acompanhando dia a dia, aqueles perrengues que só o pastor que sabe, que é terrível. Mas a itinerância, acredito que é um momento, assim, que Deus proporcionou para minha vida. Eu demorei muito a assumir itinerância, essa é a verdade. Até porque tem um pouco de preconceito com essa Eu queria te palavra. perguntar. Tem um pouco de preconceito com essa palavra pregador itinerante, né? Porque as pessoas acabam rotulando como alguém que depende que dependendo da igreja ou se apoia na igreja, não é nem dependendo. Mas isso é muito. Só puxando um ganchinho, o senhor concorda que, tipo, a maioria alguns pregadores tem culpa nessa questão? Sim, sim. Sim, porque acaba se apoiando na igreja de uma forma que não tem que ser, né? Sim. E antes de assumir a itinerância, não é que eu tinha um preconceito com isso, mas eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei, então eu falava assim, cara, não... Só que você começa a entender o projeto de Deus, porque hoje eu tenho uma vida totalmente focada no reino e eu não consigo realmente trabalhar. Também Pelo não tem fato, tempo. eu não tenho tempo pra isso. Sim. Eu não tenho tempo. Acabei de chegar agora de uma viagem. Já sexta-feira eu tô indo de novo. Então você vai emendando uma rotina atrás da outra. E aí entra a questão do preconceito, que a galera... Tá engraçado lá em Londres, quando eu cheguei. Eu não cheguei como itinerante, eu cheguei querendo trabalhar lá em Londres. Sim. E, enfim, toda oportunidade que tem a gente trabalha. Mas você começa a perceber que Deus ele vai fechando as portas. Sim. Pra que você comece a vivenciar. E os amigos, né, começam a falar, não, mas aqui não existe isso, a galera aqui tem que trabalhar e tal. E eu saía, corria atrás do emprego e tal, e Deus fechava a porta, cara. Meu Deus. E aí começou a acontecer uma coisa engraçada que eu comecei a ser, e tem acontecido, tô sendo mais próspero, sendo cuidado pelo altar, por Deus, do que quando eu invisto realmente na minha força pro Senhor, trabalho. eis pra a terra. minha vida, Senhor, por favor. É o Eu sonho do sabia que ele Diego. era- Não aguento mais trabalhar, Deus. Eu Só sabia vê, que só vê as fotos que a gente Entende? Só ver posta. as fotos que a gente posta, só ver os cortes. Mas porque assim. E aí eu lembro muito da tribo de Levi, né? Deuteronômio 18, eles vão trabalhar pro altar e o altar vai sustentar. Então, assim, não são algumas pessoas. Deus escolhe, não é porque você não quer trabalhar. Já fui chamado de vagabundo, já fui chamado de preguiçoso, já fui chamado de um monte de coisa, mas não é. É você entender o projeto de Deus pra sua vida. E infelizmente nem todo mundo vai entender.
Nem todo mundo vai compreender dessa forma. Então tem o preconceito, realmente tem as piadinhas que a galera joga, mas o importante é você estar focado naquilo que Deus... Até na Europa, Até na Europa, principalmente na Europa. o preconceito é grande, né? O preconceito é grande pelo fato que na Europa a galera está voltada mais pro dinheiro, mais pro trabalho, entende? E... Pera aí, Pedro. Isso não vai te prejudicar pra você voltar pra Não, Europa, não, né? imagina, Não, quem me tá conhece bom. lá, imagina, É. quem me conhece lá sabe que eu falo isso abertamente. Até na Europa mesmo, a questão de você ser e eu converso com tem outros pregadores itinerantes que vivem na Europa, mas é claro, obviamente, você vivendo na Europa como itinerante é diferente do Brasil. O Brasil ainda você tem um pouco de facilidade maior para você viver como itinerante. É um pouco mais fácil. Na Europa você vai trabalhar, vai ter alguns outros tipos de trabalho, entendeu? Que você consegue ali para poder se manter e conquistar suas coisas. E, cara, eu sou muito grato a Deus porque o que eu tô vivendo, assim, é algo magnífico. Pedrão, tem muitos pastores que têm preconceito com pregadores itinerantes. Sim. Porque na cabeça de muitos pastores, que é congregacional, fala assim, pastor itinerante não tem nenhum compromisso com igreja. Né? Uhum. Então, é muito mais fácil eles pregarem nas igrejas do que cuidar, de fato, de uma Sim. igreja. Mas como pelo fato que você falou que já teve a experiência de apacentar uma igreja, cuidar de uma igreja, você já se deparou com pastores que têm preconceito com itinerantes? Já, várias vezes. E eu até entendo eles, porque realmente, infelizmente, tem uma. A gente não pode generalizar, mas tem uma minoria que, infelizmente, acaba sendo pessoas que só querem cumprir agendas, mas não querem ter compromisso com o céu. Então, por causa de alguns, outros estão... Os outros acabam pagando. Por exemplo, uma coisa que eu sempre estabeleci na minha vida. Sou pregador itinerante, pregador da palavra de Deus, pastor, mas nunca deixei de tomar Santa Ceia. Não tem um mês que eu não tomo Santa Ceia. E normalmente eu tomo Santa Ceia na minha igreja. E mesmo ser itinerante, você sempre tá congregando numa igreja. Sempre tô congregando. Sempre tá congregando. A minha primeira preocupação quando eu cheguei em Londres, na Inglaterra, foi procurar uma igreja. Sim. Foi minha primeira preocupação. Tanto que eu lembro que nos meus primeiros dias eu fiquei imaginando se não teria igreja em Londres. Eu fiquei com medo de não ter igreja brasileira. Né? E aí eu fui para algumas igrejas, andei até Deus confirmou, Deus já tinha me dado em sonho a igreja que eu congrego. E lá sentei com o pastor, conversei. Inclusive um abraço pro meu pastor Carlos Luiz, da Igreja Fé e Vida. E aí conversei com ele, falei, pastor, Deus me levou para o Ministério da Itinerância. No Brasil eu pregava todos os dias, aqui também estou começando a pregar, mas eu tenho uma preocupação de servir a minha igreja. Tanto é que uma das coisas que muito me alegrou o coração foi quando meu pastor, de antemão, ele já me deu um culto de quinta-feira para assumir, Que legal. junto com outro pastor, Sim. com o pastor João Carlos Galvão, que é um parceiro. E isso te ajuda também, porque em todos os momentos, e desde quando eu congregava aqui na ICPC, eu sempre servia também a ICPC. Sim. Né? Ou quando eu congregava com meu pai, sempre também servi. Porque isso é importante, você servir. E eu vou ser sincero pra vocês, eu gosto mais de estar em casa do que quando eu tô fora. Porque em casa você tá ali com todo mundo que você ama, que você gosta. Sim. Então, realmente tem essa questão, porque alguns acabam fazendo errado e os outros pagam o pato. Mas ainda tem aqueles que, né, que ainda gosta de congregar, gosta de estar em comunhão com Deus, Sim. gosta de tomar Santa Ceia na sua igreja, isso é muito importante. Boa. É top, né? Com toda certeza, Varão. Maravilha. E me diz uma coisa, ir na contramão do mundo foi um sonho pessoal ou um ato de obediência que exigiu renúncia? Pra mudar de país, Sim. cara, eu vou te falar que eu nunca imaginei morar fora do Brasil. Quem me conhece sabe. Eu imaginava quando eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Sim. Depois disso, meio que morreu, não tinha pretensões de morar fora do Brasil. Porém, entra mais em um ato de obediência com renúncia. Sim. Porque a minha ideia era assim, ó, quando Deus começou a me levantar para o Ministério da Palavra, eu imaginava assim, não, eu vou lá na Europa, faço umas agendas e depois eu volto. Sim. Esse sempre foi meu pensamento. Só que começou a ser um projeto diferente de Deus. Né? Quando eu fui, a minha ideia era ficar só por um determinado momento. E quando eu bati a crise, que eu falei, não quero mais ficar, quero voltar, Deus falou para mim, não arreda o pé, que eu vou estabelecer sua vida aqui. E isso tem acontecido para a glória de Deus. Então, assim, é muito mais um ato de obediência do que uma pretensão que eu tinha. Nunca planejei morar fora. Morar não, ir sim. Várias vezes eu queria, não, projetava, ficava seguindo igrejas Uhum. de países que hoje, para a glória de Deus, eu já pisei.
Então, assim, mas morar não. Mas aí, os planos de Deus, ele acaba te encaminhando pra Maravilhoso, né? algumas coisas. Isso é maravilha. E é engraçado que eu acredito que várias vezes Deus falou isso, mas eu me lembro da última vez na mini vigília que a gente teve, mini-vigília. né? Conta Aham. pra gente como é que foi. Foi algo que me marcou muito. Foi na mini vigília, que acho que foi em fevereiro. Acho que foi no mês de Foi, fevereiro, alguma isso coisa mesmo, assim. fevereiro, isso mesmo. E Deus usou o Mateus Bispo, né? É, Que na verdade eu encontrei com o Mateus e até falei por ele, falei, a sua profecia foi totalmente de Deus, mas ela ainda não se cumpriu totalmente. Porque o país que ele falou que eu vou pisar ainda não é o que eu fui, certo. né? Que é os Estados Unidos, que é a América, que é uma Aham. promessa que Deus já fez pra minha vida. Então hoje eu tô vindo aqui, estou morando em um lugar onde Deus estabeleceu por enquanto, mas eu prometo, eu creio que na próxima vez quando eu voltar eu já vou estar onde Deus Sim. realmente isso, porque a América Deus já falou comigo e fala a cada instante, a cada momento sobre a América. E foi muito forte aquilo ali, porque eu precisava de uma resposta de Deus. Eu já comecei a entender alguns projetos de Deus comigo fora do Brasil, mas você bate aquela insegurança, você tem aquele medo e tal. Foi depois daquele dia ali que eu tive coragem de realmente dar um start, falar, não, Agora é a hora. agora a gente vai. E assim, eu não precisei, eu não fiz força nenhuma. Eu não teve, foi algo que veio até a mim. É, porque quando vem de Deus Exato, é espontâneo, né, irmão? espontâneo. Acontece, as coisas As acontecem. pessoas perguntam pra mim como que foi, eu não consigo explicar, porque milagre você não explica, milagre você Você vive. vive. Então, assim, é algo forte. muito louco, porque, tipo, eu tive um mês pra preparar. Sim. E como é que você prepara uma viagem um mês pra um país que você vai mudar pra morar? Nunca foi. Praticamente assim, não conhece ninguém. Não conhece ninguém. A única pessoa que eu tinha lá, que eu tenho até hoje, é o meu primo, inclusive, tem um abraço pra ele, o Henrique, e com a esposa dele, a Natália, eles me abraçaram lá e falaram, não, pode vir pra cá, a gente vai te apoiar, me apoiou tudo que eu precisei, me ajudou, vai ser assim, assim, assado, me ensinou como é que andava na cidade, mas a minha pretensão de verdade, ela não era, tipo, de me estabelecer. Sim. E aí você vê, e aí eu comecei a lembrar da profecia, tipo, de tudo que Deus começou a usar, falou através do Mateus e de outras pessoas que Deus foi usando. E, cara, assim, milagre não se explica, milagre você vai vivenciando. Sensacional, né, irmão? E nessas suas andanças aí, pastorzão, aonde você viu Deus se manifestar de uma forma que te marcou, cara? Cara, Que a gente sabe que, assim, a atmosfera, a gente vive numa atmosfera aqui no Brasil só sim. completando a Sim, pergunta do evangelista, aonde você viu e se é a mesma atmosfera que a gente vive aqui? Assim, nada se compara ao Brasil. Em questão. Isso é legal que ele vai falar, mas isso é interessante isso aí que ele vai falar. Nada se compara ao Brasil em questão de atmosfera. A gente tá no céu. É, O céu O céu tá baixinho. Na Europa, tá irmão. baixo. Benny Hill, Falando do- ele Esquece. aceitou. Ele tive- fala distante. Eu tive algumas experiências. Tem uma cidade, interior de Londres. Interior de Londres. Interior de Londres. Vou tentar lembrar o nome da cidade. Cara, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas foi uma das minhas primeiras agendas, assim que eu cheguei em Londres. Foi engraçado que eu desci do ônibus e no último degrau, eu quase caí. E aí, tipo assim, pra mim foi algo normal, mas sabe quando você sente um peso? Beleza, aí um irmão já tava pra me receber lá na rodoviária e tal, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Ei, você tá gostando?" Tal. Eu falei: cheguei agora, tal, legal, cidade, tal, não sei o quê. Aí me apresentou pro pastor da igreja. Primeira coisa que o pastor da igreja me perguntou foi: "Você percebeu que aqui é uma cidade pesada?" Eu falei assim: "Percebi." Falei, inclusive, eu quase caí. Quase caí do busão. Quase caí do busão ali. Tipo, como se fosse uma mão. Cara, tipo, foi algo incrível, assim. E pra pregar, pra ministrar travado. Travado. Fui na Alemanha também, cara. E aí eu tava conversando com umas pessoas agora. Em janeiro eu passei pela Alemanha. E lá tem muito campos de concentração, né? Do Hitler. Sim, Pesadíssimo tem toda aquilo ali. E eu vou voltar agora e eu quero ir lá. Eu quero ir nos campos de concentrações, que eu não fui ainda. Mas é pesado. Todo mundo que mora na Europa, que saiu do Brasil e que vai pra Europa, percebe o quão pesada. A potestade é muito pesada. Nossa, Muito pesada, muito pesada. E aí você vê pessoas com depressão, crise de ansiedade, com várias crises, síndromes que parece que são incuráveis. Então, o que eu tenho percebido Deus tá levando uma galera, tirando do Brasil, de outros países que são avivados, e tá levando para esses países para que possa recuperar essas pessoas e também os nativos. Sim. Isso é muito importante dizer. Por exemplo, o avivamento começou na Inglaterra.
E hoje você passa pelas igrejas inglesas, elas são Eu frias. vi umas igrejas que você foi lá dos avivalistas, viu? Não, mas porque são Top. igrejas brasileiras. Top. Porque o brasileiro, pra glória de Deus, Deus tem levado e tem Sim. feito uma diferença. E assim, o inglês, a galera que tá lá, que é nativo, né, o inglês, ele acabou perdendo um pouco isso, né, e o avivamento começou por lá. E Deus tá levando uma galera pra reacender, porque eles não estão perdidos, né, só precisa de Sim. fato de alguém ali que eu sempre digo que só se um começar o negócio, O que volta... é que Deus tá falando lá fora, varão? Cara, Deus tem falado muito sobre renúncia. Porque a galera que chega na Europa, ela chega com o pensamento do dinheiro. Eu lembro que a primeira mensagem que Deus me fez ministrar na Europa foi a parábola do grande banquete. Livro de Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante. E lá no versículo 26, Jesus diz que se você não for capaz de largar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e até a sua própria vida por amor de mim, você presta pra tudo menos pra ser discípulo. Meu Deus. E aí a primeira coisa que me falaram é guarda seu coração. O que me falam até hoje. Sim. Porque tem muita gente que chegou igual você, com esse avivamento, com essa intensidade e se perdeu. Cantava, pregava e se perdeu. Você percebe que Deus tem falado muito sobre isso, renúncia. Porque a galera... e a renúncia é sobre realmente o dinheiro. O dinheiro é bom, ele é bacana, mas o dinheiro lá pra eles é mamão totalmente. Eles servem ao dinheiro totalmente. Então isso fica muito complicado porque eles trabalham, principalmente na Inglaterra, que você ganha por horas, né? E realmente tem que trabalhar mesmo, não tem como, você ganha por horas, você paga as suas contas por semana. Então, a galera quer trabalhar 12, 14 horas porque ele já tem a mente da conversão. Sim. É 7 por 1, Sim. né? Então, tipo assim, eu preciso trabalhar para mandar dinheiro pro Brasil, para conquistar minhas coisas aqui, e não que isso não esteja no plano de Deus. Isso também está no plano de Deus. E glória a Deus, eu também tenho conquistado algumas coisas nesse período que eu tenho ficado lá. Mas uma coisa que Deus tem guardado no meu coração, eu glorifico a Deus, é essa questão de priorizar a presença dele. Então Deus tem falado muito sobre isso com a galera que foi pra lá e se perdeu. Tem uma galera que foi pra Isso lá é e se perdeu. tão legal, já percebeu, Pedro, que tipo assim, Deus ele pode permitir você ir, mas sempre no momento que você tá esgotado, sabe aquela coisa, Deus ele te traz pro Brasil, você se, né, carrega aquela bateria Sim. pra depois voltar pro Uma campo amiga de minha me novo. ligou ontem e chamada de vídeo ela tava no monte. E uma das coisas que Deus usou ela pra poder falar foi exatamente isso, essas palavras. Eu Tá te vendo? trouxe Deus tá pro aqui, Brasil o Espírito Santo tá aqui. pra te recarregar. Eu ia falar, sabe o que antes de eu falar isso? Veio fresquinho do céu. Eu ia falar isso aí. Porque pra gente que tem um ministério intenso, né, que tá sempre, que tá acostumado, cara, você na Europa, você não consegue ter essa intensidade de cultos, como que nem aqui na ICPC é terça, quinta e domingo. Lá Sim. não, cara, lá é só domingo. Eu tenho o privilégio de congregar numa igreja que tem culto de quinta e domingo. Todos os dias tem atividade, né? Mas os cultos mais oficiais é quinta e domingo. Não que os outros não sejam, mas é que a galera mais vai. Você falou que pretende morar na Europa, né, Pedro? Eu já moro na Europa. Já mora, né? Já moro. Na verdade, a E se Inglaterra Deus ela te não levar, faz e se Deus te parte. tirar da Europa e te levar pra América? Onde ele me levar, eu tô onde ele soprar meu nome. Uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais é que a minha vida ela não é Não te decidida pertence por mais, né? eu não pertence mais. É o que Paulo É. diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Sim. Então onde ele soprar, a gente vai. Glória a Deus. Não me continue apego a assim, lugar nenhum, a pessoa nenhuma, só me apego a Cristo. Tá Isso é certo. Glória a importante. Deus. Isso é bom, irmãos. Tem muitos jovens aí que Deus vai ainda levar para Europa, né? Deus está preparando muitos jovens para poder levar para Europa, preparando as famílias desses jovens para dando estrutura. E é bom isso que o Pedro está falando, que vai ajudar muitos jovens que estão assistindo, que já está com o passaporte pronto, já está tudo pronto, né? E para eles entender que lá não é um circo de diversão, um parque de diversão, lá é guerra, né? Foi guerra. Batalha, Isso é né? bom, Batalha travada. Batalha E travada. se não tomar cuidado, Você se esfria. perde, você se Esfria esfria. porque, irmão, É. quando você pensa na conversão, acho que o problema maior tá na conversão. Eu paguei 1.000 libras aqui. 1.000 libras, 7 mil reais no Brasil. 7 mil reais. Fala, cara, eu trabalhei uma semana, ganhei 7 mil. Eu trabalho lá 3 meses pra ganhar 7 mil. Exatamente. Peraí, então eu vou dar uma focada. Esses 3 meses aqui eu vou ganhar 7 por semana. 7, 14, 21, 28. 28 vezes 3.
Hã? A conta é desse. E ó, detalhe, eu cheguei fazendo essa conta. Aí fala, Deus, o senhor Eu sabe cheguei que... fazendo exatamente Não, isso. e o cara já vai olhar pro céu e falar, Senhor, o senhor sabe que eu vim aqui num propósito, pai, em nome de Aí Jesus. já entra aquela frase, Deus sabe de todas as coisas. É, Deus sabe todas as coisas. É um período. E aí vai acostumando. É onde vai causando o quê? O esfriamento, o afastamento. E detalhe, tá? Só pra completar aqui. Lá não tem monte como aqui tem. Sim. Lá não tem vigília como aqui tem. Porque essas coisas a gente sabe que é importante, que é bom. Aquece, traz pra Ah, perto. Você vai irmão. pro monte, você sabe, faz. Meu irmão, você fazer propósito de oração. Meu Deus. Dentro de casa é difícil, é complicado. Aí você tem que ir pro parque. Detalhe, Londres, por exemplo, é muito frio. Lá começa a escurecer 3:30 da tarde. Então a cidade por si só, ela tem pouco sol. Então assim, é algo que você vive, cara, que aí você começa, aí trabalha, e você vai esfriando. As pessoas falando que vocês estão no céu. Se não tiver coisa. Por isso que Deus tem colocado as mensagens da renúncia, do arrependimento, de trazer a memória do povo. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. E a gente quer, se essa é a pergunta, né? Dinheiro é muito bom. Mas não podemos esquecer que Não, a vida com Deus ela é essencial e sem ela sem ela não dá a pra gente viver. não vai para lugar nenhum. Irmão, a história, isso é tão forte que a história, isso que o Pedro falou, que Deus aí tá levantando uma galera, é como se estivesse se repetindo o tempo de avivamento de lá atrás, mano. Deus tá levantando, Deus tá trazendo um novo avivamento pro Brasil, para esse avivamento alcançar outras nações. Sim. Por isso que Deus permite que muita coisa aconteça no Brasil para poder moldar o vaso. Para Sim. quando for para lá, entender que, assim, irmão, maior do que a guerra física é a guerra espiritual. Né? E assim, o Pedro ele passou por uma barreira muito grande na vida dele e Deus levou para ele lá para mostrar que ele tá preparado. Sim. Que ele tá preparado. Porque assim, irmão, você só vai entender que você tá preparado quando você tá num momento de guerra, Não irmão. tem como. O soldado ele vai para a batalha, só que antes dele ir para a batalha, ele vai fazer o quê? O treinamento. Treinamento. O sparring. Aí você vai saber se deu certo ou não quando? Você já tá Quando lá vem a dentro, guerra, quando vem a mano. guerra. Você vai na guerra, aí você vai Você saber tá lá se... dentro. Pô, aprendi, agora eu sei manobrar o fuzil, agora eu sei atirar, agora eu sei me defender. É só assim. Por isso que a gente não entende, às vezes, irmão, para nós que somos pregadores, muita guerra interna que nós temos. Sim. Você concorda comigo, Rodrigo? Você Com toda concorda, Pedro? certeza. Concordo demais. Eu não sei vocês, às vezes eu passo umas guerras internas, É. irmão, que eu falo, Senhor, segurando as minhas Conflito, né? mãos, uns Sim. conflitos, sabe? Não é contra ninguém, é nós contra nós mesmos, né? É. Batalha É pessoal. porque o né? que a gente carrega é muito pesado, né, Sim. cara? E assim, pra você entregar algo pra alguém, pra famílias, pra igrejas, enfim, é muito pesado. Então aí gera essa guerra interna que a gente Pedro, tem. você pregou lá bastante, ainda você prega. Tá com a agenda de novo pra Europa, tudo. Você sente que, tipo assim, ficou mais fácil pregar no Brasil quando voltou? Cara, não. Porque assim, acostuma, assim, prega num lugar um pouco na pesado. verdade, assim. É que nem academia, você pega um peso, aí quando vai pegar aquele outro pezinho. você Não, sente na tanto. verdade, assim. Nessa minha vinda ao Brasil, agora, tá sendo como se fosse Normal. normal. É que quando você chega lá, você sente. Por exemplo, na Inglaterra, se fala o inglês. Mas a maioria das igrejas são brasileiras. Principalmente as que eu vou. Então, o culto, ele é um culto brasileiro, né? Português. E aí, alguns ingleses que participam do culto, a transmissão é simultânea. Sim. Então, ou seja, tem alguém que está lá na porta da igreja ou em algum lugar que está traduzindo para quem não fala a nossa língua, né? Então, isso te requer um pouco de uma performance um pouco diferente. Então, por exemplo, Um pouco mais calmo. um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E no início, eu já ia diretão. E a galera bom do pros som- jovens que 5 minutos. É bom É. pros jovens que for pra Europa pregar, já que pregar mais calmo. Não, Não, e assim, é por conta da. Não, eu não perdi o estilo de mensagem. O detalhe é que você se adaptar, né? se adapta, porque você precisa entender. Vamos lá, né? O ato de pregar não é performance, Sim. é fixar bem. Porque se você ficar ligado só à performance, você não é um pregador do evangelho. Sim. Né? A ideia é fixar bem. E a palavra pregar significa fixar. Né? Exatamente. Disso, E aí eu tava até ouvindo uma coisa interessante. Realmente, o que Jesus pregava era coisa simples, Sim. Mas né? fixava, mas né? que fixava na mente. Você tá forte, entendendo? Então, assim, quando eu cheguei lá, então a gente se preocupa muito com a performance, e daqui a pouco eu comecei a perceber que, cara, é muito importante que o brasileiro que tá me ouvindo entenda
mas que o inglês também que tá me ouvindo entenda. Sim. Eu lembro de um dia, cara, que isso aí me deixou muito emocionado. Eu pregando numa igreja, na MPG, pastor Marco Antônio, Ministério Palavra Genuína, lá em Londres, esqueci o nome do menino, mas ele chegou em mim, acho que é o João, que é o ministro de louvor, ele chegou em mim e falou assim, você percebeu o que aconteceu no culto? Eu falei, não, só preguei a palavra. Ele falou, cara, você pregou uma mensagem, e essa mensagem ela não foi só pra gente. Aí ele foi apontando, ó, aqui tem um inglês, aqui tem um mexicano, aqui tem, sabe, várias nacionalidades diferentes que Sim. você... Então, o ato de pregar, ele é fixar bem. Você precisa fixar bem na mente das pessoas que o evangelho, ele é puro, ele é genuíno e que Jesus cura, liberta e salva. É isso que você tem que pregar. Então, a ideia é essa. Então, teve essa questão da adaptação. Então, hoje, quando eu chego pra pregar, eu já sou um pouco mais, tipo assim, né? Tipo, pra que a pessoa possa entender, pra que quem tá traduzindo traduza bem. Por exemplo, eu fui pregar na Suíça. E na Suíça foi a primeira vez que eu preguei com intérprete. E aí já é um pouco mais complicado. Porque você fala metade de uma frase e você tem que esperar o cara interpretar. E nem sempre todas as palavras que eu falava, ele assimilava. Nossa. Porque é um detalhe aí. Sim. E aí eu vou chegar nesse nível um dia, não, e aí o menino é brasileiro. Sim. Só que já tá há muitos anos morando Lá, já na tá- Suíça, Tá que aí eu acho que é o idioma deles lá é o alemão, que, cara, ele já... Você vai falar alguma coisa, tem que falar o similar da palavra pra ver se ele entende, porque ele só entende Isso. no alemão. Isso, querendo ou não, acaba dando uma certa travada. Te dá uma É, bloqueada, Porque a gente sabe uma que, brecada. que o estilo do pastor de pregação é um estilo muito espontâneo. Que Aham. Deus usa e vem algo do céu na hora e você precisa meio que dar uma segurada. Mas sabe o que Você foi acha mais... a culpa também é um pouco da gramática? O nosso português, ele é muito difícil, né? Se você for parar pra pensar, uma das línguas mais difíceis pra aprender é o português. O inglês já é mais fácil e assim sucessivamente. Mas assim, cara, uma coisa interessante foi que, tipo, no início eu tava bem travado, né? Pregando com o rapaz, mas depois eu consegui trabalhar mais na aplicação. Não ficou só aquela coisa introdutória, Sim. sabe? Fui trabalhando mais na aplicação. Começou a perceber que o povo tava conseguindo entender. Entender mais a aplicação. Aí quando eu percebi, porque assim, aí você vem numa introdução, né? Você vai fazer uma introdução aí, você vai falar do hebraico, não vai adiantar. Não vai adiantar. Aramaico. Não vai adiantar. Você vai falar, Vem, né, não. Diego? Já pega a visão. Essa é a sacada do pregador, ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar. Ele vai ter que se rebaixar a capacidade do exatamente. entendimento. E Paulo falou sobre isso, né? Eu me fingi de tolo pra ganhar os tolos, de inteligente pra ganhar. E assim, sucessivamente, você tem que se adaptar. Não é eles que tem que se adaptar à sua cultura, é você que tem que se adaptar à cultura deles pra que eles possam entender a pregação do evangelho. Mas no caso, na arte da pregação, quem já fez seminário sabe o que é isso. Você acha que isso, a questão da pregação também corporal, ela também tem que ser aplicada lá ou é só a fala mesmo? É mais a fala, só que assim, cada um, Deus dá estilo diferentemente pra cada um, e a gente, logicamente, na teologia, a gente aprende também o que deve fazer e o que não Sim. deve se fazer. Mas assim, cara, eles são tão famintos pela palavra que o mais simples que você for Melhor é. é uau. Legal. Entende? O mais simples que você for é a melhor coisa que você faz. Porque eles não tá, não é porque nós, foi o que você falou, nós estamos acostumados. A gente tá acostumado a por exemplo, eu preguei esses dias na Assembleia de Deus, 30 pastores atrás de mim. Então, assim, e aí acaba que você fica preocupado com a sua performance, né? Sim. Então, lá não tem isso. Não é que você vai entregar qualquer coisa, não é isso. Mas o mais simples que você for, eles precisam entender. E principalmente quando eu falo, não é os brasileiros, tá? É principalmente quem é nativo do país ali. O evangelho precisa ser pregado pra eles. Né? O meu pastor bate muito nessa tecla. A gente tem que sair ali do nosso nicho e tem que alcançar os ingleses, os suíços, os alemães, né, que fala, os portugueses. Tem um pastor amigo meu lá de Portugal e ele sempre fala sobre isso, pastor Rui, da Impact Church, ele sempre fala isso. A gente precisa resgatar os portugues, né? Você precisa fazer algo pra trazer eles pro evangelho. Pra Então, não ficar uma coisa só... só culto para brasileiro. Não tem você já tá graça. você tá numa outra nação, você precisa ganhar eles pra Jesus. Exatamente. Quero fazer uma pergunta aqui pra você, Pedrão. E dentro dessa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta que também é um gancho. Pedro, o que Deus tratou em você quando te tirou da sua cultura, da sua base, daquilo que era seguro para você? E o que Deus
fez, né, através dessa pergunta que foi feita, e tem uma outra questão. Como é que é o evangelismo lá nas praças? Legal. Você acha que pegou muito? Porque assim, você tá acostumado, a sua cultura, a nossa cultura, nós tá acostumado a ver uma pregação também na praça, né, num parque, na rua. Como é que é essa dinâmica? Começar de trás pra frente. Tá, bora. Sobre o evangelismo na praça eu ainda não fiz. A nossa Mas igreja. tem lá. Mas tem. Tem. A nossa igreja tem um trabalho lá, mas das vezes que teve eu não consegui. Tá, eu não sei se eu tava atendendo a agenda ou tava trabalhando, foi alguma coisa. Mas tem algumas igrejas que fazem. E eles pregam em inglês mesmo, os brasileiros pregam em inglês. Pode lá? Pode. Pelo que eu conversei com alguns pastores, tem um pouco de restrição. Não é a facilidade que você tem, igual você subir aqui na Praça da Sé Que e nem pregar, a gente não. vai aqui na pracinha, põe a caixa, Não. monta a igreja lá. Não e- é fácil assim. Vai haver uma resistência. Sim. Mas eu sei que tem muita gente corajosa lá que vai pras ruas. E, cara, o bom é que, tipo, tem jovens na igreja que, tipo, os meninos têm 12, 13 anos e eles já interpretam. Tipo, eles já conseguem fazer, né, o pastor tá pregando em português ali e eles estão interpretando em inglês, cara. Isso é muito bom. Porque os meninos já estão estudando lá, né? Então, Mas são brasileiros. são brasileiros que já entendem, já dominam o inglês e já era. Agora, sobre a pergunta sobre... Sobre Bota lá. O que que Deus tratou em mim, que quando me ele tirou da sua cultura. o que era seguro pra mim. Cara, eu confesso pra vocês que quando eu morava no Brasil, eu era uma pessoa muito dependente. Dependente dos meus pais e etc. E às vezes de outras situações também. Quando você vai pra fora, você já não consegue mais ter essa dependência. E Deus já estava me cobrando isso há alguns anos na minha vida, em sair dessa dependência e viver na dependência dele. Sabe? Não que a gente não possa contar com a ajuda dos nossos pais e de outras pessoas que passam pela nossa vida. E sou muito grato a Deus por todas as pessoas que me ajudaram e que ainda o ajudam, tipo, dando. Fugiu a palavra, mas é mentoria. Sim. Ensinando como que você deve fazer. Pô, eu tenho 26 anos, então eu tô em fase de aprendizado de um monte de coisa. Então eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram, que me apoiaram, enfim. Mas sair da minha cultura fez eu me tornar uma pessoa mais independente. Isso era algo que eu já buscava, mas não sabia como. Então você começa a ver que o propósito de Deus, ele se alinha até nisso, né? Eu lembro do que Deus falou para Abraão, quando Abraão não queria, de fato, liberar o seu filho para ir embora, que era Ismael. E nas entrelinhas o que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, se Ismael ficar aqui, ele vai ser a sombra de Isaac. Ele vai se parecer com Isaac, mas se você mandar ele pro deserto, vira flecheiro, vira guerreiro, vira algo extraordinário na minha presença. E realmente Ismael virou algo extraordinário na presença de Deus. Então, assim, não tem como, quando você sai do Brasil, você continuar sendo dependente. Você vira nos 30, né? Você vai pra Irmão, um lugar totalmente diferente. Você chega numa cultura que, primeiro, você não fala o idioma, Meu Deus. aí você vê aquela galera falando que você não entende nada, Sim. é uma loucura, aí você começa a passar os perrengues. E eu glorifico a Deus porque, assim, não é a minha primeira... não sou imigrante de primeira viagem. Eu saí de Belo Horizonte. Nasci em BH, mesmo pequeno, com 7 anos, mas eu já sabia o que era mudar de um lugar para o outro. Eu vi os perrengues que meus pais passavam. E quando eu fui para Londres, cara, tipo, foi basicamente as mesmas coisas que eu vi os meus pais, só que agora eu tava sozinho. Que nem eu disse, eu tive o apoio do meu primo ali inicial, mas com 30 dias eu já não tava morando mais com ele, já estava no meu cantinho, já trabalhando full time, tipo assim, e vambora. E aí você chega num lugar, você não conhece a cultura, você não conhece o idioma. E aí você olha e você fala assim, é só você e Deus, é aquela expressão, você, e é literal, irmão. É onde o filho chora e a mãe não vê. E várias vezes eu chorava, queria ligar pra minha mãe, eu falava não. E aí o pessoal lá falava assim, cara, não liga. Não tem ligar pra mãe, papai, não, esquece. Agora é a hora de ser. E realmente, e você vai. E é muito louco, porque os primeiros dias que você tá. Você sente que é uma outra cultura. Você vê as pessoas são diferentes. As pessoas falam diferentes, agem diferentes. Tipo, Tudo é diferente. O senhor se mudou. O senhor se mudou de São Paulo, de BH para São Paulo, mas tá do Brasil. Tipo, brasileiro é amigo. Mas sabe por que eu falo isso? Porque São Paulo me moldou muito. Mudou, né? O meu primo, ele andou uma vez comigo só de trem lá. Só uma vez. Cara, nas próximas eu já sabia como andar. Então, tipo assim, já baixei no Google Maps, não sei o que lá.
E você vai, porque São Paulo. E aí eu falo isso porque outras pessoas falaram, cara, eu tive um pouco de dificuldade, eu demorei 2 semanas, 1 mês. Não, é que pra mim foi rápido. São Paulo é a terra do Cara, desenrolado. irmão. Você sai de Minas. É verdade. Não que seja longe, é do lado Minas Sim, Gerais, aqui sim. Extrema. Tá aqui do lado, Uhum. 3 horinhas tá Extrema. Só que acontece, irmão, quando você chega na 5ª maior cidade do mundo, Sim, irmão, a gente tá falando de um estado que tem 46 milhões de é pessoas. muita gente. São irmão. Paulo é do tamanho do Canadá. São Paulo é maior do que a Argentina. Sim. Pouca coisa, mas é. Sim. Então, assim, a gente tá falando de uma terra, irmão, muito grande. Um lugar que tem 24 milhões de veículos. Até eu, às vezes, tenho que estar no Waze, porque senão eu me perco em São Paulo, velho. Então, mas quem vem pra São Paulo, o cara é desenrolado, irmão. O cara que aprendeu a andar em São Paulo, ele anda em qualquer lugar do mundo. Sim. É mais É ou menos isso isso. que o pastor tá falando. É isso. Então, esse processo que ele teve no início da vida Exatamente. dele, que ele acompanhou Exatamente. com os pais dele, já foi meio que uma alavanca Uma pra ele poder alavanca. chegar lá e se Bom, você quer viajar fora do Brasil, primeiro vem pra São Paulo. Vem pra cá. São Paulo é uma Faz- escola, Faz cara. um São estágio Paulo é uma aqui escola. conosco Faz aqui. estágio. Vem São pra Paulo, cá. pra São Paulo é uma CPC. escola, assim. É que nem hoje eu ando no trânsito lá dirigindo. Sim. Na Europa e tal, cara, tipo assim, você fica assim, não, cara, isso aqui nem se compara com o trânsito de São Paulo. Pra gente que. Não. Nada, É um né? paraíso, irmão. Sim. É um paraíso, entendeu? Então, assim, São Paulo é uma escola. Então, isso, cara. Fala isso não, mano. Vou pra lá hoje. Não aguento mais esse trânsito, mano. Muito trânsito em São Paulo. Meu Deus do céu. Muito trânsito. Rapaz, falar em trânsito, que trânsito hoje, hein, Varão? Misericórdia. Sangue de Jesus teve papos de motorista. Eu já fui um, hein? Glória a Meu Deus. Deus. Inclusive, não tenho saudade nenhuma. Graças a Deus, Deus me tirou dessa vida. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Obrigado, tem, Jesus. Roda, Mas foi muito bom o tempo que eu virei, que Sim. eu fui motorista de aplicativo 6 anos. Sou muito grato a Deus. Mas graças a Deus que ele me tirou também. Foi bom, mas Foi enquanto Foi bom, durou, né? enquanto Tchau, durou, obrigado. já era. Ainda Ô, bem. Pedrão, Diga. com toda certeza tem muitos jovens aí que tá nos assistindo e tá assim, criando uma chama no coração de ter a expectativa de morar lá fora. Sim. Um conselho rápido para essa juventude, caso Deus decida frustrar os planos dela. Campo tem de monte para pregar o evangelho. Sim. Um conselho rápido, Varão, para essas crianças. Quer dizer, esses jovens, né? Esses jovens, né? Cara, o melhor ID que você faz é na sua região própria. Onde você está, você já pode. Você não precisa ir pra fora pra pregar o evangelho. Se for depender de ir pra fora pra pregar o evangelho, você tá morto. Porque a galera associa muito isso com o holofote, né? Com o status. Sim. E eu acho até uma besteira. E a galera, quando começou, porque começou a fazer os banners aqui no Brasil. Pregador de Londres, pregador da Inglaterra. Tipo, cara, pregador do céu. Sim. Entende? Assim, porque ele vem lá de Londres. Não, continua sendo o mesmo, mesma pessoa, com a mesma O essência, Pedrão Belo não Horizonte, mudou, com a não. mesma humildade, tipo, É. porque você sabe de onde Deus tirou e então assim, nem todo mundo foi chamado para ir para fora. Sim. E não é por isso que você não vai pregar o evangelho. Sim. Tem gente que vai ficar aqui e é o projeto de Deus. E vai ser frutífero, né? E vai ser frutífero. A pior coisa é você estar num lugar onde Deus não te posicionou e você achar que lá é o lugar que você tem que estar. Você nunca vai prosperar. Ô Pedro, fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que muitos jovens vai querer saber dessa pergunta. É mais para os jovens. Se Deus tinha uma promessa de te levar para fora, você pagou o preço de ficar resistindo? Não, porque não deu nem tempo. Foi rápido, 30 rápido. dias. De um mês, né? O que eu mês. falei assim, eu lembro que eu Você nem queria, né? Cara, tipo assim, começamos a conversar, conversei com a minha família. Quando eu desanimei, eu falei, não. A minha família, não, você vai. Você vai. Tipo, minha família Pai e só. a mãe. Meu pai, minha mãe e minha irmã só voltamos me colocar no avião. Você vai, é um momento. Esse é o momento da sua vida. Você precisa passar por isso, você precisa viver essa experiência. Não sei até quando, mas você vai. E eu não tive tempo de falar com Deus, não. Agora, aconteceu uma experiência lá comigo, no sentido de quando eu tinha 2 meses, eu falei pra Deus, falei, eu vou voltar quando eu completar 6 meses. Quando Embora eu de vez. Embora de vez. Falei, Sim. não, 6 meses tá bom, tá ótimo. Juntei uma grana, volto pro Brasil, fico de boa, tranquilo, volto pro meu Uberzinho, Compro o meu blackzinho. compro meu blackzinho e tal. Pensamento limitado. Sim.
Entendeu? Porque quando você chega lá, você tem milhões de oportunidades. Hoje eu me conecto com várias pessoas. Da Alemanha, da Suíça, Portugal, e de países que eu nunca pisei, França. Então é um misto, assim. E, cara, quando eu pensei nisso, Deus falou pra mim, não, você não arreda o pé, você vai ficar aqui. Eu vou te estabelecer, porque daqui eu vou te levar pra outros lugares. Porque uma porta que Deus abre, ela não é só uma. Elas são várias possibilidades. Porta dentro de porta. Porta dentro de porta. Então, assim, eu não tive tempo de reclamar ou de falar pra Deus assim, tipo, não vou. Quando eu vi, já tava dentro do avião, tava em Londres, e o pau quebrando. Não relutou. Não teve como. Agora, quando eu quis realmente retornar, que eu planejei, falei, não, que 6 meses eu volto, aí Deus falou pra mim, não, pode ficar. Pastor, a gente sabe que o senhor é um homem que vive praticamente no altar, quase todos os dias, né? Desde muito cedo. E conta pra gente, existe algum perigo? E qual é o perigo de você estar em cima do púlpito com frequência? Vou dar uma frase aqui, essa frase é internacional, hein? Eita, glória. Ô, glória. Eu tô brincando. Na verdade, eu tava pregando esses dias em Portugal e tem a ver com essa pergunta. E Deus colocou uma frase no meu coração. Durante a mensagem, soltei. E a frase é: tá chegando a hora de Deus reformular os nossos cultos. Eu pregava não sobre o culto do culto que a gente faz na igreja, o culto pessoal. E esse é o perigo. De você subir todas as vezes no altar com frequência, é de você acabar sendo automático. E esquecer da vida com Deus que você tem que ter. Então, Deus começou a me levar muito, tem me levado muito pra isso. Então, se você tiver uma vida no automático, só pregar, mas não lembrar que você precisa pregar pra si próprio, precisa viver o seu culto, o seu relacionamento. E uma experiência muito boa que eu pude ter aqui, cara, assim que eu cheguei, eu subi pro Monte de Guaianazes, que delícia. Eu nunca tinha ido no Monte de Guaianazes, cara. Então, nunca tinha O ido. cara foi pra Europa, mas não foi pro Monte de Guaianazes. Ele Não. é grande, né? Eu grande, é bom. fui cumprir uma agenda na Zona Leste, Do lado da casa da bispa, tá? lá da Casa da Bispa, né? Poderia ter passado lá pra tomar um Maluco, café. ele ia me xingar meia-noite. Ele ia falar, esse menino tá doido. Eu fui cumprir uma agenda, aí eu passei pelo Monte da Aricanduva, só que eu não achei entrada. Sei como é que sobe. Falei, cara, tem um monte de Guaianazes, eu nunca pisei. As pessoas sempre falavam, o Monte de Guaianazes é da hora, tal. Cara, que monte gostoso. Top. Galera, sexta-feira zona, a galera subindo, todo mundo em peso pro monte e tal, que é algo que a gente não tem lá, né, com frequência. Então eu pude fazer o meu momento, do meu culto, do meu momento com Deus, e aí é algo que não vai pro holofote. Você não vai pro público. Isso aí não é coisa que tem que ir pro público, né? É algo que você precisa fazer Não, ela é top, ela é top. pra se edificar. Ela é top, top, top. A gente poderia, né, Varão? Antes do Pedro viajar de novo, o Pedro vai viajar, né? A gente marcar pra gente ir lá em Guaianazes, né? Vambora, Beleza, pra bora. cima. Agradecer, que a gente não agradeceu, né? Do culto de missão, né? É verdade. Bacana. Pode Tá subir, comigo. vamos marcar. Perfeito, Bora. bora. Você pagar a pizza depois, né? A glória. Aí já mudou de Esse Já tá ganhando dinheiro, quer que eu Esse pague aqui é o pizza? Comfort Buzzer, irmão. doido. Tá ganhando dinheiro que nem água Tá aqui em igual São Paulo. água, Pera, se um dia o esse Senhor me moço. levar pra Europa, eu pago lá pra você. Ah, Agora, brincadeira à parte, a comida é diferente? E aí, o que achou lá da comida? Cara, lá? a comida é diferente, mas Ah. você consegue comer tudo que você tem aqui. Tudo. Então, vem cá, Não lembro de- o McDonald's, tira uma dúvida. Ah, É a mesma coisa? não, tem opções diferentes e é mais barato. O Big Mac é o mesmo sabor? O Big Mac é o mesmo. Mesmo sabor. É o mesmo sabor, mesma Padrão. coisa. Padrão, Ah, sempre, tá. todo lugar tem um Big Mac. Sim. Todo lugar, só que ele é barato. Lá, né, a gente paga bem, mas bem barato. Quanto? Bem barato. Cara, é que assim, eu vou falar e vocês vão querer converter. Mas o combo do Big Mac, se eu não me engano, ele tá entre 6 a 7 libras. Sim. É como se fosse 6 a 7 reais. Você não vai comer um Big Mac por 7 reais, né? Sim, Acho que você não vai. come. O combo, tá? O combo. Batata, Batata, refrigerante. refrigerante. Isso. E outro detalhe, tá? Ah. A Coca-Cola tem mais gás É? do que aqui. verdade. Que aqui tem água, né? E aqui, tipo assim, tem outros lanches lá, cara, que são maravilhosos, assim. Sim. O Mac... Aqui no Brasil, a verdade é o seguinte, a gente vai no Mac quando tem dinheiro. Lá a gente vai no Mac quando a gente tá sem dinheiro no final do mês. Chega, tá, não tem nem como comer o Mac, mano. É isso. Entendeu? O Mac é o lugar, é o nosso pós-culto. Aham. Entendeu? Que você vai lá, que tá sem dinheiro, e aí você vai no Mac. Mas o Mac é muito barato, cara. Muito barato. Por isso que tem muita gente que... da Europa que é gordinho, né? É. Pô, mas incrível que pareça, eu emagreci na Europa. Foi? Emagreci, não tô tomando monjaro, mas tá? aí. Não tô. Mas é que E o também açaí? igual Tem vários- açaí lá? Tem açaí lá? Tem açaí. O do Brazuca chega lá. Açaí Chega- brasileiro chega. Chega mais caro?
Cara, Normal. 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 né? Preço Normal, de mas não mercado é. lá. Ensino médio Dá pra das coisas comprar. daqui. Então dá pra você comprar a comida lá. Tudo que você tem aqui. Agora, tempero, eu já acho que aqui é mais. Aqui é bem melhor. Não se compara, Não, né? se compara. Se compara. Até a galera que cozinha lá reclama um pouco disso. Sim. Que são profissionais e tal, reclama um pouco disso. Mas dá pra viver. Não. De Faz. boa. Rodrigão, faz a próxima pergunta. Hoje nós vemos mais busca por influência ou por presença de Deus, Pedrão? Na sua perspectiva da sua Set- dupla visão, lá fora e aqui. 70% é por influência. Influência. Busca por influência. Esses dias alguém virou pra mim e falou assim que queria parar o ministério porque não tinha seguidores no Instagram. Como é que é? Esses dias alguém virou pra mim e falou assim: eu não quero. Eu quero parar o ministério porque eu não tenho engajamento, eu não tenho seguidores no Instagram. Nossa. Então, assim, a galera Cara. quer o hype, né? É o hype, né? Cara, assim. Nada substitui a presença, né? Sim. Acho que o dia que eu, Pedro, subir no altar pra pregar e montar frases, né? Que tem muito disso, vou montar uma frase pra hypar. Acho que o dia que eu for fazer um negócio desse, eu já tô desviado há muito tempo. Tem aquela questão que você fala uma frase bonita e você fala, nossa, isso é top, né? Mas montar é complicado. Não é porque a galera acaba querendo viralizar, né? A cada 10 palavras que fala, 11. Essa febre lá fora não há, não. Ao ar. Até que não, porque. Digamos que você. É o que eu falei, lá o pessoal quer a simplicidade. Mas lá, o Instagram tem a força que tem aqui no Brasil? Tem, não. O Instagram tem a força em qualquer lugar. Tem esses cortes de Tem, pegação tem, e tal? tem essa tudo, coisa? tem tudo. Ah, você tem que acompanhar lá no meu Instagram, tem uns negócios bons lá. Não, eu Não, tô acompanho, brincando. mas eu tô falando Não, assim, mas tem. se a população tem. de lá tenha... Porque aqui o brasileiro, a Não, gente brasileiro é a meme, gente brasileiro... é ligado Não, no Instagram, a gente lá é grudado, tem. tu vai ficar lá... Lá Mas eu tem. acho que não ganha do brasileiro, não. Ah, não, lá tem. E tem as. Aí saindo um pouco do gospel, né? Aham. Tem as páginas lá que você vê cada coisa, cara. Que você morre de rir, Misericórdia. tem lá. Porra. E viraliza, tudo viraliza. Uhum. Tem. Só Infelizmente, Jesus na pessoal, a causa. galera é Barão. influência, né? Sim. Pedro, você faz essa pergunta, Varão? Irmão, faço, claro. Dá uma olhada agora pro Rolex presidente do Evangelho. Ah, Meu Deus do céu. esse aí nem quem mora na Eita Europa. agora, velho. rapaz. Deixa eu esconder aqui. Foi você que trouxe pra ele, Azor? Não, você Esse tá nem Rolex eu cheguei. presidente, eita Nem eu glória. cheguei nesse patamar aí, meu irmão. Eita glória. Deus. É parceiro do Trump, filho. Ele é filho do bispo Samuel Ferreira. É. Glória a Deus, abraço, bispo, que Deus abençoe sua Beijo aí vida. minha mão. Corta isso aí, corta isso aí. Os caras querendo polemizar um Bicho, mentira fora dessa, hein? Eu não tô nem... I love you, Madureira. Pior que eu estudo lá, hein? Irmão, você viu com a secretaria lá, vai, fica nessa, eu não tenho nada a ver, viu, gente? Pastor, olha ali para aquela câmera ali, a sua câmera, e manda um recado para alguém. Se Deus está pedindo algo para alguém, algo difícil, tá? Hoje para essa pessoa, mas essa pessoa tem medo de dar o primeiro passo. O que você diria para essa pessoa? Porque o senhor viveu algo que não é fácil, Uhum. né? Você ir para fora do Brasil, você viver algo novo, você ir para um lugar que você não conhece, apenas confiando naquilo que Deus te prometeu. O que você tem a dizer para essas pessoas, para esses jovens, para esses homens e mulheres de Deus que estão prestes a viver algo difícil, uma transição, uma mudança? O que você tem a dizer para essas pessoas? Cara, assim, eu vou fazer aqui um paralelo com a vida de Abraão. Porque Deus nunca quis Isaac. Na verdade, não faz sentido Deus dar Isaac e pedir de volta. Sim. Quando Deus Nessa pede- perspectiva, né? Quando Deus pede Isaac, na verdade, para Abraão, o que Deus tá querendo dizer eu quero de volta o ato de prioridade que você deixou de ter. Então Deus queria prioridade. Tanto é que quando Abraão prova para Deus que a prioridade não era Isaac, e sim, né? A presença de Deus ali, no caso, quando ele vai sacrificar Isaac, o próprio Deus para e fala, não, já entendi que a sua prioridade de fato tá em mim. Então, assim, a gente precisa entender de fato que a presença de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, né? Sim. Então, o que eu posso deixar de recado para essa geração, para nossa geração, e principalmente por tudo que eu tenho vivido, é que se você priorizar a Deus, você vai viver todos os sonhos que Deus já estabeleceu para sua vida, que Deus já estabeleceu para sua história.
Então, tudo que Deus quer é um lugar de prioridade na nossa vida. Tudo que Deus quer é um campo de prioridade na nossa história. A partir do momento que eu priorizo a Deus, a minha vida, ela tende a dar certo e eu serei feliz em todas as áreas da minha história. Então é isso. Ato de prioridade. E lembrando que o Pedro, ele não foi no intuito de alavancar o Instagram. Não. Ele foi no intuito que nem ele falou. Acho que ninguém vai, cara, pra fora, porque nem dá. Rapaz, o camarada sair do Brasil pra ir pra Você tá fora entendendo? nesse sentido. Não tem. É loucura. Não... Mas eu acho que tem, tem viu? sen- Não, pode até Tem. ter, mas pra mim não faz mas- sentido. Porque a realidade lá é outra coisa, cara. Até a hora. Nós estamos 3 horas, 4 no verão, é 4 horas pra Foi frente. difícil acostumar com isso? Foi, porque eu ficava pensando no Brasil, tipo assim, ai, agora é 10 horas da manhã aqui. Ih, no Brasil é 7 horas da manhã. Tá, até você se acostumar, fuso horário. Agora eu tô conseguindo acostumar com o fuso horário daqui. Eu vou chegar lá, vai bagunçar tudo. Bagunçar de novo. Entendeu? E assim, por exemplo, na Alemanha já são 4 horas de diferença. No verão são 5 horas de diferença. É muita coisa, irmão. Muita. É muita coisa. Isso pega, isso bate. Então, mas você vai se adaptando. Não tem o que fazer, irmão. Dorme, não dorme, e assim. Eu sei que a questão aqui é meio, né, sobre ministerial, mas como é que você fazia se adoecesse lá, Pedro? Cara, você se vira nos 30. Porque realmente o imigrante ele não tem muita vez, não. Não tem não, né? Não é que nem aqui no Brasil, não, né? E aí é isso aí, a gente tem que bater palma pro Brasil. SUS, Sim. top, mano. Por mais que a gente Falaram- reclama, é. mas não existe nada como SUS. Sim. Fora do Brasil não existe isso. Então, assim, lá eu não tive. Eu fiz até meu cadastro lá, mas não precisei. Graças a Deus. Mas em questão de saúde aqui é muito melhor. Tanto que tem gente Abre que sai de lá aspas pra aqui, tratar irmãos. Ninguém tá falando bem do governo, não, tá? Fecha aspas. Querendo politizar aqui. Mas é a realidade. Aqui o SUS, e o SUS não é do governo em si, o SUS é nosso, né? Sim, O SUS foi implantado, não é da direita ou da esquerda, o SUS foi implantado pra gente. sim. isso. Também tem de imposto que não paga. É. Então Mas- tem pelo menos um SUS aqui. Pastor, com toda certeza, nas suas andanças aqui no Brasil, tem percebido a pouca presença de pessoas na igreja, Uhum. né? E lá tá sendo a mesma coisa? Mesma coisa. A mesma coisa? Mesma coisa. E eu diria que do tempo que eu tô aqui, do tempo que eu tô, esses dias que eu estou aqui, lá tá pior. Tá pior. Tá pior. Tá pior pelo fato que a questão, de novo, a galera. Tem gente na igreja que eu congrego que eu vejo uma vez no mês que ela ainda, pelo menos, vai no culto da Santa Ceia. Sim. Tem uma vez que eu vi um irmão lá, eu falei, ó, só vejo uma vez no mês. Porque realmente trabalha. Então a igreja são vazias. Você sofreu racismo lá, Pedro? Cara, sofri, mas não escancarado. Eu sofro sempre, mas não foi algo assim que eu posso dizer de uma experiência. Mas Sim. teve uma experiência mais ou menos na Alemanha, que eu tive no aeroporto, mas normal. Tranquilo. Achar que você era haitiano, Barão? Nem por isso. Ou te não, confundiram com o Mas- Vinícius Júnior. Com o Vinícius Júnior me confundem toda hora, né? Com o Vinícius Júnior o pessoal é terrível. Mas não, eu na Alemanha, vou até contar o que aconteceu. Na verdade, eu percebi, tava esperando o voo pra voltar pra Londres, eu percebi que, no momento, na verdade, eu fiz essa análise depois do que aconteceu. Aham. Tô lá, esperando, tava chovendo muito, e aí o voo realmente percebi que ia atrasou acho que mais de 1 hora. E aí, na hora de passar no raio-x, e hoje em dia eu já nem vou eu já nem vou mais com o relógio. Porque Tá sempre vai apitar. Toda vez que hoje em dia eu já deixo o relógio na mala. Passei com o relógio, apitou. Aí beleza, aí o cara veio, passou raio-x no meu corpo inteiro, ok. Aí ele pediu pra eu tirar o tênis. Beleza. Aí levou meu tênis pro raio-x. Isso nunca tinha acontecido aqui comigo no Brasil. Aí depois o pessoal falou que isso é até normal. Passou o tênis no raio-x. Aí o cara pediu pra tirar a meia, cara. Tirei a meia. E eu vi que isso só foi comigo, com mais ninguém. E aí o cara ainda passou o raio-x pelos meus dedos ainda do pé. E tal. Beleza. Como se não bastasse, ele passou de novo o laser, né? No meu corpo de novo. E aí me liberou. Aí quando eu tava já me ajeitando, vestindo, colocando tênis, tal, calçando tênis, vem mais um diferente e passou o laser de novo em mim. Caramba. Aí eu parei pra olhar pra um lado, pro outro e falei, eu sou o único preto aqui. Entendi. Falei, eu entendi o negócio, mas tirando isso, eu fiquei com medo. Falei, pô, será que plantaram alguma coisa na minha mala? Eu não vi. É, Mas graças a Deus. o que acontece, Barão. Acontece. Acontece. Aí você tem que identificar Sim, malas, tem claro. que. Tem toda uma.
Um trâmite, Uma né? questão pra você ficar de boas. Bom, irmãos, tenho certeza que o Pedro tirou muitas dúvidas, né? Falou muito com a gente, né? As suas experiências, eu tenho certeza que essas experiências vai servir muito pra gente dar mais valor às igrejas aqui no Brasil. Ele não falou tudo. Em breve ele tem que voltar aqui pra Não, falar. eu ia falar isso agora. Daqui 6 meses. Ele retorna agora pra Europa, né? Isso. Nesse. Que dia? Não precisa falar o dia. Pra você falar o O dia. pessoal não saber a. Não, O o retorno, retorno, é. mas a ideia ainda, se Deus permitir, a ideia é voltar esse ano, senão. Esse ano. Mas quando a gente voltar, vai ter muito mais história E pra aí, poder contar. quando ele voltar, a gente vai fazer uma nova entrevista com novas perguntas. A gente vai deixar a caixinha para você que tem curiosidades, para a gente estar fazendo mais perguntas pro pastor, Da né? próxima, eu vou sugerir pra vocês a gente fazer um ao vivo. Vai Boa. ser top. Sim, que aí vai ser joga top, todo mundo pode pra ser. Aí cima e tu vai vamos pra jogando, embora. Quebrou Boa. nossas pernas. Assim, irmão, ao Entregou vivo a é situação. outra situação, tá, irmão? Ah, e da próxima também me deem água do dia, tá? Essa água aqui é de domingo. Irmão, ele tá tendo o privilégio de tomar a água consagrada do altar. Por uma Mas tua- É água de Israel, varão. Minha bispa, água do Essa culto de água terço. aqui, quem Ó, toma? Conhecendo Essa a Bispa Dilma, consagrada. conhecendo um pouquinho que eu conheço a Bispa Dilma, se ela tivesse aqui, ela ia xingar vocês tudo por causa dessa água, tá? Meu Deus. Porque a água ia Amém. ter que estar novinha, essa água aqui é de domingo. Pastor Pedro Reis, obrigado, pastor. Atravessou Eu que o agradeço. oceano, meu irmão, pra vir falar Eu que conosco agradeço, eu aqui. que agradeço. Foi muito da forte. Europa. Tamo junto. Uma bênção de Deus, né, Barão? Isso que o Pedro passou para nós foi uma experiência, foi que nem eu falei, para a gente dar mais valor às igrejas aqui no Brasil, buscar bastante, se encher bastante de Deus. Ainda mais para quem quer viajar para Europa, para quem quer viajar para qualquer outro tipo de país. Então, busque, se revista do poder de Deus, Exatamente. coloque as armaduras do Se prepare. Espírito Santo, se prepare bastante, porque eu tenho certeza que o pessoal lá gosta muito de Bíblia. Sim. Os Sim. outros quer viajar, mas não tem passaporte. E aí, varão? Aí não adianta. Aí não Aí, adianta. Deus fala pra você que você vai pra fora e você não tem um mínimo, que é o passaporte. é. não Um adianta. dia veio um pastor aqui e falou assim: ó, irmão, Deus vai te dar um carro. Falei, amém. Passou um mês e cadê o carro? Passou Nada. 2 meses, nada do carro. Passou 3 meses. Aí Deus falou comigo, falou, mas rapaz, você já tem habilitação? Eu falei, não. Eu falei, então, vai tirar a Não habilitação. adianta nada. Tirei a habilitação, passou 2 meses. o carro veio. Quando Deus começou a falar comigo sobre a Europa, sobre outras nações, nem a Europa em si, a gente fala Europa, mas enfim. Quando Deus começou a falar comigo sobre outras nações, eu lembro que começou, desde pequeno, Deus sempre falou isso pra mim, mas eu lembro que começou a se intensificar no ano de 2020, 2021. Aí teve um dia que eu tava em casa, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar meu passaporte. Cara, e fui. Com a cara e com a coragem, eu fui lá. Tirou. Tirei, é a coisa mais fácil, é como um documento. A galera. Ontem alguém me perguntou: você vai tirar o passaporte? Não, cara, é um documento. A diferença do RG pro passaporte é que o RG você tira de graça. O passaporte você vai ter que pagar. Então, assim, você faz seu agendamento Tá lá caro, viu, irmão? Já vai juntando Vai dinheiro, subir. viu? Eu acho que tava falando que ia subir. Então, Vai, assim. tá 330, alguma coisa assim. Já subiu? Não tá 250 mais, não? Não subiu. Pois é. Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou tirar e tirei meu passaporte. Eu demorei 4 anos pra poder sair do Brasil. Mas quando eu fui sair do Brasil, eu não tive nenhum impedimento. Entende? Então, assim, quando a oportunidade ela bateu na minha porta, a primeira tava coisa que tudo me na perguntaram, mão. você tem passaporte? Tenho. Tá aqui. Tá aqui. Isso aqui tá aqui guardadinho. Essa é a chave da Essa aqui é a virada. chave. E aí eu lembro que eu já tinha feito campanha no meu passaporte. Eu tava dentro, nem pensava. Eu lembro que eu tava, acho que, tava dentro de casa. Uma vez eu tava dentro de casa, eu nem pensava em viajar pra fora. Deus falou, ora no seu passaporte. Eu tava dentro de casa, que foi em 2023, 2022, já tinha tirado. E Deus falou, ora no seu passaporte. E eu comecei a fazer uma campanha no meu passaporte, cara. Demorou, mas aconteceu. Deu certo. Entendeu? Deu certo. Glória a Deus. Pastor, pra quem quer seguir o senhor no Instagram, fala pra gente qual é o A seu hora é Instagram. agora. @PedroReis com 2S oficial. @PedroReis com 2S oficial. Segue lá o pastor, acompanha o ministério desse jovem homem de Deus, que tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Glória a Deus. E os pastores querem tentar te achar, como é que faz? Tem assessoria? Através do Instagram, tem meu número lá, tem o pastor que cuida das minhas agendas e manda bala. Tá que é chique com o ele. homem, tem agora até um assessor. Tem um assessor. Cara, isso é engraçado. Todo mundo fala isso aí, ó, tá chique, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Mas Inclusive, pior, mandar um fala abraço pro pastor Diógenes Lima, que é um paizão pra mim, uma pessoa que eu confio inteiramente da minha confiança. E eu fui muito relutante com isso.
Porque tem um pouco do preconceito. Mas chegou um momento que eu tava marcando 2 agendas pro mesmo dia. Minha cabeça deu um nó. E quando eu tava programando pra vir pro Brasil, eu tava também com as agendas da Europa. Então eu não poderia fazer confusão. Então aí eu passei tudo pra ele, é um amigo que cuida e que manda bala e faz um trabalho muito top, porque tem uns acessos que eu não tenho, ele me bota nos lugares. Sim, não, E legal. É benção. Legal. Pastor Diógenes, um E beijo o pessoal, e o pessoal critica, né? Vieram falar pra mim, não, o Pedro tá outro nível, tá difícil de eu chamar ele. Deus, não dá Eu né? sei disso porque ele reportou pra mim, ele falou assim, você tá ruim de amigo. É, Ele falou, você tá muito ruim de Ó, amigo, seus eu- amigos mesmo. quem tá cuidando das minhas agendas é minha esposa, É a né? melhor coisa que tem. E já falei pra ela já, meu amor. Você cuida, eu não quero nem você resolve, tem que vai resolver. E é isso. Por quê? Porque, meu amigo, é muito chato, Vaso. Um pastor te chama pra pregar, o mínimo ele não faz, quer te ajudar pelo menos no transporte, né? Então, às vezes, tem muito essa questão também que o Pedro falou, encaixa um pouquinho também na questão ministerial. Você que é pastor, irmão, em nome de Jesus, ajuda os pastores que estão na itinerância, porque não é fácil, é muito difícil, é muito complicado. Cada veneno, varão, já passei cada veneno viajando, então assim. Não é fácil. Assim, eu hoje, até quem cuida é o pastor Diógenes, e aí a gente fica muito naquela pauta oferta, mas a forma que ele fala, e eu sei Sim. porque eu tenho acesso, ele me manda os áudios, não é de nenhuma forma forçando a igreja, né, dentro daquilo que a igreja pode, e a gente nem trabalha com abordagem de valores em si. É muito mais a importância daquilo que Deus me deu para entregar para a igreja. Sim, E aí entra o princípio da honra. sim. Quando a igreja entende daquilo que Deus me deu pra entregar pra igreja. E aí tem que ser com qualquer outro tipo de Entendeu, pregador, meu não amor? só por Pega conta aí, de viu, mim. meu amor? Não só Pega por aí, conta viu, de mim, maninho? mas quando a igreja entende aquilo que Deus te entregou e o alimento que você vai entregar pra igreja, a vida de altar que você tem com Deus, automaticamente aquele pastor entende o princípio da honra. Então a gente trabalha muito com a questão do princípio da honra. E o princípio da honra, ele não tem valor, né? O princípio da honra é você honrar e honrar da forma que você consegue. Então, é isso. E é isso, gente. Tá bom? Você que é itinerante, pega um macete aí. Talvez o problema é que você tá falando de dinheiro, varão. Eita, Tem que agora, tá parar de honra. estipulando valor aí, varão. Vigia na terra, crente. Irmão, Não, brincadeira. Eu sou de ganhar jamais. 50 reais, Deus me Tá livre. querendo quanto agora, mano? 500, gente? Meu Deus do céu. Hoje você vê de uma É, agenda. mano, e aí? não faz eu andar 50 km pra me dar 10 real, não, pelo amor de Deus. Melhor você falar que a igreja tá passando necessidade, eu oferto pra sua igreja. Ele Saiu do áudio. me tira fora disso, hein? Resenha, Esse é o resenha, pensamento dele. Eu falei princípio da Ei, dá honra. pra fazer um corte isso aí, não dá não? Não, dá, não. Queridos, Pula brincadeira essa à parte. parte. É, deixa Ainda bem quieto. que não é ao vivo, não vai Brincadeira. dar pra fazer ao vivo, não. É ao vivo. Aqui na ICPC, a minha bispa, ela me ensina uma coisa. Eu aprendi, ela não foi com palavras, foi com atitude. Eu acompanhei a bispa pregando em alguns lugares. É óbvio que não se compara ao Ministério dos Irmãos, sou itinerante, né? Você é pregador, varão. Mas Sei ela não. pega a oferta, ela põe de volta na sala. Eu já fiz isso também. Mas É, é diferente, tá? É fiz diferente, tá? Mas é o que a É. gente aprende aqui, Já mas fiz isso. não tem como comparar. A gente que tá aqui no local, né? A gente tá aqui cuidando da obra. É diferente de alguém que tá indo e fazendo. Porque Que vive daquilo, né, É, irmão? porque Então assim, já teve tem a situação. diferença, né, Ó, irmão? já Tem a teve situação que Tem a diferença. eu fui pregar, varão, isso é interessante. Teve situação que eu fui pregar e cheguei lá, preguei, eu e minha esposa, varão, eu só tinha dinheiro pra ir, eu e minha esposa. E eu lembro que na época eu e minha esposa tinha pegado o metrô, alguma coisa assim. E chegou lá, ela virou pra mim no final do culto, eu tô com fome. E aí, eu sem R$1 no bolso. Sabe? Então, assim, por mais que a gente brinque ou algo do tipo, para nós que temos família, mais eu que tenho um filho, família, é difícil. Eu vi um pastor bem conhecido, pregador itinerante, ele falando sobre isso. Para pessoa que tem família é mais difícil ainda, né? Então, assim, quando a gente faz aquela brincadeira, tudo, nossa, pastor abençoa, assessoria. Hoje em dia, irmãos, não é que o cara tá ficando importante, é porque, pô, a gente já sofreu demais e tem coisas que dá pra sabe, sair da situação difícil. Então, assim, por mais que nós brinque, toda brincadeira tem um pouco de verdade. E é isso, se você tá passando por uma situação difícil na sua igreja, não chame pregador de fora. Coloque pregador de casa.
É a melhor coisa que você vai fazer. Porque pregador de fora tem família, pregador de fora é pai, e muitas das vezes, irmão, ele também passa por um momento difícil, sabe? Então é isso. Assessoria é isso, para você ajudar uma pessoa a manter e estabilizar o ministério para que o evangelho possa continuar sendo pregado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos falar de coisa boa? Vamos? O evangelista Diego vai pagar a pizza pra gente agora. Coisa boa. Quero de Não, Irmãos. quero de mussarela de búfala. Ó, estamos voltando com o podcast. Vai ter um novo modelo, um novo formato. Não vai ser só mais com a gente, vai ter mais novidades. Vai ter um bate-papo com as meninas, as jovens. Super interessante, vocês vão adorar. Vai ter também um podcast com músicos, com banda. Você que gosta de música, toca instrumento, tem interesse, fica ligado. Daqui uns dias a gente vai estar soltando no nosso Instagram, ICPC Sede SP. Já segue lá para você não perder, para você estar acompanhando tudo que está acontecendo, tá? As nossas redes sociais do YouTube é ICPC Sede SP, podcast ICPC Podcast e no Facebook Igreja Cristã Pentecostal em Cristo, tá bom? Agora, mês de março, a gente volta com força total. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe uma coisa que eu tô sentindo falta, irmãos? Vamos ver se você sabe. O bolinho da Delícias da Promessa. Ah, Você que tá sentindo falta. nosso patrocinador oficial. Nossa patrocinadora oficial mandou dizer que nos próximos episódios já vai ter... Rapaz, tinha que estar hoje. Bolinho. Tinha que ter hoje pra experimentar esse negócio. E outra coisa, É nível alto, tá? É nível alto. Já Nível comi, ó. alto, É top, boa. Bom, tá? né? Boa. Delícias da Promessa. Já segue lá, @Delícias da Promessa. Bom. Não, é outro nível. Ela É é outro nível, né? outra coisa. Ah. Sorteio. Vai ter sorteio, vai ter muita novidade, muita coisa boa. Por isso que eu tô falando, segue lá no Instagram da igreja, segue no canal do YouTube, segue no Facebook, pra gente compartilhar em todas as redes sociais. Então vai ter novidade quando for o bate-papo com as meninas, vai ter novidade quando for com os músicos, com a banda, pastor Lucas vai estar na frente, irmão, vai ser uma Falando do bênção. pastor Lucas, ele dá aula ainda, não dá? Com certeza, você que tem o interesse de fazer aula de música, de instrumento, ou não quer trazer o seu filho, que nem a minha filha, ela veio começar a fazer aula de canto, agora ela faz canto e violão, a Carol. Olha que legal. Eu vi ela Benção, tocando violão, hein? Eu vi, hein? Eu Ele vi. tá com um novo projeto também, não? Do que? Do... Mentoria. mentoria, Isso, você pastor, olha, segue lá, @Lucas Bencael, é isso? @Lucas Bencael. Tem um formato novo lá, uma proposta para você que tem uma igreja, que quer ter um período, uma mentoria musical na igreja, né, pastor? É isso? Irmão, é bênção E de tem Deus. muita igreja já chamando. Tem. Meu, se você seguir lá... É muito o profissional Instagram o que ele do- faz. Muito, muito bacana. O pastor tá se formando agora, tá? Ele tá estudando. Então, assim, é um trabalho com muita seriedade. Tá fazendo aí o curso na faculdade. Então, assim, é algo extremamente profissional, espiritual, direcionado por Deus para abençoar a vida da sua família, da sua igreja, para que muitas pessoas sejam alcançadas em nome de Amém. Jesus. Futuramente Amém. vai abrir vagas aí de teologia, né, Rodrigão? Vai ter também a Com aula de certeza. teologia. Irmão, Glória a a Deus. Aqui na... ICPC tá vivendo algo sobrenatural. Sobrenatural. E você que tem vontade de fazer teologia, quer se formar no curso básico, futuramente aí a gente vai anunciar, o Rodrigão vai anunciar, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser alcançada. As aulas é aqui na ICPC, com a Sim. apostila, tudo bonitinho. Tenho certeza que você vai gostar. E a sua família vai ser alcançada através de um novo teólogo, ou de uma nova teóloga que vai ser formada Em aí. nome de Jesus. Pra gente finalizar, pastor Pedro, faz aquela oração especial Amém. por todos Em aqueles inglês. Ah, isso aí eu vou ficar devendo. que Francês. É, eu vou ficar devendo. Good bless you. Good Black. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, porque o Senhor é bom. Nós queremos render graças ao seu nome, porque o Senhor é fiel, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de comunhão. A tua palavra já diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu quero glorificar pela vida dos meus irmãos que têm feito esse trabalho muito lindo, muito bacana. Te agradeço por me permitir estar aqui com eles. E eu profetizo que esse trabalho vai crescer. Profetizo que não apenas em engajamento, mas também em elevo espiritual para a vida das pessoas. Que cada um que assistir, Pai, esse podcast, que possa ser abençoado, que possa ser uma bênção para a vida de cada pessoa, para cada família, Pai.
que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar honrando a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração. E para aqueles que vão assistir esse podcast, que o Senhor possa estar honrando, abençoando, fortalecendo, que aonde as nossas palavras e a nossa conversa chegar, venha ser frutífera e o seu nome ser glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Nós encerramos aqui o 12º episódio do ICPC Podcast. Já sabe quem é o próximo entrevistado? Segredo, mas acompanha nas redes sociais para você Glória a ficar por dentro e saber Deus. tudo que vai rolar e Mas esses acontecer. caras falam bem, né? Acompanha. Uau! Amém, meu irmão. Deus abençoe. Tchau. Até o Paz do 13º. Senhor. Próxima. Abençoe, obrigado. Gratidão. Abraço. Vamos comer uma